Bem-vindos ao canal Contos e Romances. Não esqueça de se inscrever, para não perder nenhuma história. História de hoje: Ardente. Capítulo 2. Duan abriu os olhos e o semicerrou contra a luz do sol que fluía pela janela do quarto de hotel. Foi nesse momento que ele sentiu o corpo nu feminino macio descansando contra o seu, de costas para ele, encaixado na posição de conchinha. Um arrepio de prazer o percorreu quando ele se lembrou de tudo o que tinha acontecido, de tudo o que havia feito ao longo das últimas 14 horas. E ele não estava nem um pouco arrependido. Na verdade, estava excitado de um jeito inédito. Kim havia suprido uma necessidade feroz dentro dele. Fazer amor com ela tinha sido tudo o que ele desejara, e muito mais. Ela o conhecera em todos os níveis e, juntos, eles compartilharam clímax após maravilhoso clímax. Mas por alguma razão aquilo que eles dividiram também era muito mais do que sexo. Kim conseguirá atingir um Duan Jeffries que poucas pessoas enxergavam. Aquele que desejava não ser tão disciplinado. Aquele que não necessariamente queria ser um cara legal o tempo todo. Durante sua adolescência, ele não tivera escolha. Era o mais velho dentre os filhos, sendo esperado que fosse um bom exemplo para Terence e Olivia. Sua mãe já havia causado constrangimentos suficientes ao pai, e Oren Jeffries não precisava que o filho mais velho seguisse os passos da esposa. Então Duan fez tudo direitinho. Apresentou as melhores notas na escola e resolveu dedicar-se ao cumprimento das leis após a faculdade, a fim de manter os bandidos fora das ruas. De certa forma, seu emprego como investigador particular ainda estava fazendo isso. Ele gostava de seu trabalho. Amava a preservação da paz e certificar-se de que aqueles que infringiam as leis eram colocados atrás das grades. Mas ainda assim, tinha sido divertido dar uma escapada no meio da festa de casamento do irmão para uma rapidinha. E se isso já não tivesse sido vergonhoso o suficiente, antes de Terence e Sherry seguirem até o aeroporto para a lua de mel, ele tomara a iniciativa de ir até o quarto de Kim, impulsionado pelo desejo de vê-la nua e de fazer mais sexo. Uma vergonha para alguns, mas um prazer total para ele. Duan estava simplesmente encantado e só conseguia se perguntar o que havia em Kim que o fazia reagir com uma espontaneidade desconcertante, bem como fascinante. O que havia nela que o fazia se tornar um sujeito aberto a assumir riscos. Seus pensamentos foram interrompidos quando ela se remexeu durante o sono, aconchegando seu traseiro delicioso ainda mais perto dele. Seu membro já estava acordado, e aquele ganancioso safado já estava se estirando. Ele obviamente gostava de sentir o traseiro nu de Kim pressionado contra si. Duan reprimiu o desejo. Por alguma razão, só queria ficar ali e abraçá-la, compartilhar a essência do calor dela. Quando ele a abraçou, ela se aconchegou mais pertinho.
Duan gostou da sensação de tê-la ali, e com esse pensamento firmemente plantado em mente, fechou os olhos e se juntou a ela no sono. A que horas você pretende sair hoje, Kim? Kim olhou por sobre seu prato do café da manhã. Eles haviam acordado há pouco tempo, e depois de tomar um banho solicitaram serviço de quarto. Agora, vestindo os roupões de cortesia oferecidos pelo hotel, estavam comendo na cama. Pedi para fazer o check-outubro mais tarde, respondeu ela. Isso significa que não vou sair antes das 14 horas. E você? Também pedi o check-outubro mais tarde. Meu avião só sai às 17 horas e vou ter bastante tempo para chegar ao aeroporto internacional de Orari. Meu voo será às 18 horas. Quer dividir um táxi para o aeroporto? Perguntou ela, bebendo um gole de café. O sorriso caloroso de Duan enviou uma sensação de calor pelo corpo de Kim, de um jeito que nem mesmo o café tinha feito. Sim, vai dar certo desse jeito. Ela voltou a comer. Estaria retornando para a Flórida, e Duan para sua casa em Atlanta. Embora ambos morassem na parte sudeste do país, um casinho à distância estava fora de cogitação. Kim havia tentado isso uma vez, apenas para descobrir que o sujeito estava vivendo uma vida dupla, com namoradas tanto na costa leste quanto na oeste. Gostei muito de ontem e da noite passada, Kim. Ela olhou para ele e sorriu. Duan definitivamente a fazia sorrir, dentre outras coisas. Ela pensou no que ele tinha acabado de dizer e se perguntou quantos homens de fato agradeciam à mulher depois de uma noite de sexo. Ela riu. Você é um homem que provavelmente aprecia uma mulher bem disposta. E eu definitivamente estava com disposição. Ela empurrou o prato para o lado e se apoiou contra um travesseiro. Você nem precisou ficar mandando cantadas bem boladas. Poupei você do trabalho, mas valeu a pena. Ela o avaliou por sobre a borda da xícara de café, Duan relaxado na cama com seu roupão. Assim como Kim, ele estava nu por baixo. Provavelmente era o homem mais sexualmente atraente que ela já conhecera. Durante o banho eles fizeram uma série de coisas escandalosas, e Kim sentia sua pulsação acelerando só de pensar no assunto. Então, conte-me algo sobre Duan Jeffries que eu não saiba, pediu ela. Um sorriso tocou os lábios dele. Isso é um pré-requisito para dividir um táxi com você. Eu poderia fazer com que fosse. Ela sorriu. Você nunca sabe em quem pode confiar hoje em dia. Ele riu. E você pode dizer isso depois das últimas 14 horas que passamos juntos. Claro, por que não? Então me conte. Ele bebericou mais um gole de café. Diga-me o que você acha que já sabe. Ela franziu o rosto, como se estivesse se esforçando para pensar, e Duan não conseguiu evitar rir. Ei, eu não sou tão complicado assim. Eu não disse que você era, então não precisa ficar irritadinho, respondeu ela. Kim bateu algumas vezes no próprio queixo. Eu sei que você tem 36 anos,
Era policial e então foi promovido a investigador. Agora é dono de uma empresa com outros 4 sócios. Você nunca foi casado e, até onde sei, não tem filhos. E namora nas raras ocasiões em que não está viajando pelo país fazendo trabalhos investigativos. Vejo que minha irmã andou fofocando. Kim deu de ombros. O que faz você pensar que foi Olivia quem me contou essas coisas? Porque Terence é mais esperto. Fidelidade de irmão. Ele não vai contar meus segredos e eu não vou contar os dele. Kim se inclinou para a frente, a sobrancelha arqueada. Terence tem segredos. A diversão passou pelos olhos de Duane. Nada com o qual Sherry precise se preocupar, se é por isso que você está perguntando. Eles estão todos no passado. O velho terror agora é um homem mudado. Então conte-me seus segredos, Duane. O bom, o mau e o feio. Ele sorriu. O bom é que eu dedico um tempo de voluntariado ao Clube dos Garotos sempre que posso. Ele fez uma pausa. O ruim é que tenho baixa tolerância com aqueles que burlam a lei e que, por causa de alguma brecha maldita no sistema penal, se safam de seus crimes. Kim ouviu a raiva na voz dele. Existe algum caso em especial que o irritou? Não havia nenhuma diversão nos olhos dele agora. Houve vários, mas o que sempre me vem à mente é um caso no qual trabalhei, envolvendo uma mulher que foi sequestrada, estuprada e deixada para morrer. Tivemos todas as provas de que precisávamos. Deveria ter sido facilmente solucionado. E não foi. Não? Um de nossos chefes obteve provas sem um mandado de busca. Kim recuou, com medo de perguntar. Eles retiraram as acusações. Não, mas ele foi condenado por uma acusação menos grave. Kim compreendia a frustração de Duane. Como enfermeira, ela não possuía nenhuma tolerância com a burocracia. Tinha visto muitas pessoas carentes de tratamento tendo seu atendimento negado por causa de problemas administrativos. Essa era uma das razões pelas quais ela pedira transferência para o pronto-socorro. Menos burocracia. Mais café. A pergunta dele a tirou de seus pensamentos e ela sorriu. Não, obrigada, estou satisfeita. Ela olhou para ele por um instante. Você me contou o bom e o ruim, então qual é o feio? Duane ficou olhando para a própria xícara quase vazia. Eis um tópico que ele não queria abordar nem com ela nem com qualquer outra pessoa. A feiura em sua vida era sua incapacidade de perdoar a pessoa que o dera à luz. Deus sabia, ele havia tentado. E tinha ido bem longe, chegando a procurar por ela, já adulto, em seus 30 anos, para que ela soubesse que a havia perdoado pelos seus atos, para finalmente dar uma conclusão àquela história. Em vez disso, ele encontrou uma mulher que não merecia seu perdão. Ou o de Terence, ou o de Libby. E definitivamente também não merecia o perdão do homem que a amara. Essa é uma conversa para outro dia, disse Duane, saindo da cama e estendendo a mão para a cafeteira.
Ele tornou a encher sua xícara e olhou para Kim. E você? Conte-me seu segredo bom, seu segredo mau e seu segredo feio. Ela sorriu. Isso é fácil de responder e prefiro ir do último para o primeiro. Ele inclinou a xícara para ela. Vá em frente. O feio é o meu pai, o bêbado espancador de mulheres. Eu sempre quis ser médica, e ele sabia disso, principalmente porque era eu quem tinha de curar minha mãe dos hematomas que ela ganhava dele. Durante anos ela fez muitas horas extras para economizar dinheiro e realizar meu sonho, só para depois meu pai sacar tudo da conta bancária, bem quando chegou o momento de eu ir para a faculdade. Ela fez uma breve pausa. O segredo ruim é que provavelmente nunca vou me casar, porque a maioria dos homens me vê como uma mulher com temperamento forte. Eu intimido os médicos no hospital, e quando se trata de homens fora do hospital, eles dizem que sou muito franca. As pessoas, os homens em sua maioria, não me compreendem. Duan imaginava que devia gostar de mulheres de temperamento forte, pois definitivamente gostava dela. Ele até mesmo diria que gostava de mulheres frecas. E certamente sentia que a compreendia. Kim era uma mulher que não se importava de ir atrás do que desejava. Na noite anterior e nesta manhã, ela o desejara. Ele não tinha queixas. E qual é o segredo bom? Perguntou ele. O rosto dela se iluminou quando ela olhou para a garrafa fechada de champanhe. Isso disse ela, apontando para o balde de gelo. Tenho algo a comemorar hoje. Esse é o segredo bom. O que você está comemorando? Ele poderia jurar ter visto o peito dela inflar de orgulho quando Kim disse: meu ingresso na faculdade de medicina. Levei muito tempo, mas finalmente irei cursá-la. Parabéns! Qual faculdade? Perguntou ele, verdadeiramente interessado. Universidade da Califórnia, em São Francisco. A empolgação tingia a voz dela. Candidatei-me a mais 3 outras faculdades, então não tenho como dizer onde poderia terminar se fosse aceita por elas também. Mas isso não importa. Meu sonho finalmente está se tornando realidade e esperei muito tempo por isso. Ela ficou pensativa por um instante. Vou sentir falta de ser enfermeira. Eu gostava tremendamente do trabalho, mas sinto que tenho muito mais a oferecer como médica. Um enorme sorriso iluminou o rosto de Duane e ele colocou a xícara de lado, retornando para a cama. Estendendo o braço, segurou as mãos de Kim. Estou feliz por você e isso pede uma comemoração, disse ele, dando-lhe um beijo nos dedos. Ele soltou a mão dela e se dirigiu ao balde de champanhe. Não costumo beber tão cedo, mas é uma ocasião muito especial. Alguns instantes depois, ele tirou a rolha e serviu um pouco do espumante em 2 taças. Kim percebeu que ele estava genuinamente feliz por ela, e não era só fingimento. Ela se recordou então de uma conversa que tivera com Olivia certa vez. A irmã de Duane lhe contara que ele sempre sonhara em ser dono da própria empresa, mas que após a faculdade acabara ingressando na polícia de Atlanta.
No entanto, nunca perdera seu sonho de vista, e há alguns anos mantera o próprio negócio. Enquanto Kim o observava atravessar a sala com o champanhe, ela imaginava que ele soubesse tudo sobre perseguir seus sonhos. Obrigada, disse ela, pegando a taça oferecida por ele. Duan sorriu para ela e ergueu seu copo. Proponho um brinde à futura diária. Kimanikanon. Kim não conseguiu evitar sorrir com orgulho e emoção quando ele tocou a taça dela com a dele, e bebericou um gole, apreciando o sabor borbulhante que corria em sua garganta. Duan relaxou na cama, ao lado de Kim, e pegou a taça da mão dela, colocando-a no criado mudo. Agora vamos para a comemoração de verdade, disse ele, ainda segurando a própria taça com uma das mãos enquanto abria o cinto do roupão dela com a outra. Ela umedeceu os lábios enquanto o observava abrir o robe, revelando sua nudez. Em seguida, com as pontinhas dos dedos, ele traçou lentamente uma trilha a partir da base do pescoço até os seios, descendo para o umbigo e indo mais além, até os caracóis entre as coxas dela. Então, o que você me diz sobre sermos totalmente festivos? Sugeriu. E antes que Kim descobrisse o que ele estava prestes a fazer, Duan inclinou sua taça até o champanhe jorrar em cima dela. Ela respirou fundo quando o líquido frio entrou em contato com a pele. Um arrepio a tomou assim que a bebida seguiu a mesma trilha feita pelos dedos dele, descendo por entre os seios. Opa, desculpe, sou um pouco desajeitado, disse Duan, colocando a taça ao lado da dela na mesa de cabeceira. Acho que eu vou ter que limpar essa bagunça lambendo você. E ele passou a fazer exatamente isso. O celular de Kim tocou no momento em que ela se acomodou no banco de trás do táxi. Ela abriu o telefone e sorriu depois de ver o identificador de chamadas. Sim, mãe, como você está? Perdeu um casamento maravilhoso. Ela olhou para Duan. Sentado ao lado, reclinado contra o assento. A mão dele estava na coxa de Kim, e Duan a encarava com um olhar que dizia que não iria demorar muito para deitá-la e fazer o que quisesse. Kim compreendia. Desde o momento em que saíram furtivamente da recepção do casamento para dar uns amassos naquele quarto, algo louco acontecera entre eles. Era como um vício. O desejo de fazer sexo a toda hora, em todo lugar e de todos os jeitos. O único motivo para manterem o controle agora era em respeito ao motorista de táxi. E havia também o risco de serem presos por atentado ao pudor. Kim sacudiu a cabeça. Aquilo era loucura. Nunca havia acontecido nada parecido com ela. Era como se os corpos de ambos estivessem agindo por impulso, sem qualquer pensamento lógico. Isso explicava por que dois adultos acabaram dando uns amassos no elevador enquanto desciam para pegar o táxi. O sexo entre eles tinha sido fora do comum, o melhor que Kim já havia feito. Cada orgasmo, e foram muitos, se provou melhor do que o anterior. E ela gostava do fato de Duan ser um amante tão hábil. As últimas 24 horas tinham sido as mais prazerosas e memoráveis de sua vida. Estou bem, querida,
e odiei ter perdido o casamento, disse a mãe dela, capturando a atenção de Kim de volta à conversa, mas sem conseguir afastá-la completamente de Duan. Kim sentia um friozinho na barriga diante da proximidade dele, pelo modo como estava olhando para ela com todo aquele calor. Vou telefonar para Sherry assim que ela retornar da lua de mel, acrescentou a mãe. Mas agora estou pronta para lhe contar porque não pude acompanhá-lo a Chicago. Tudo bem. Kim tentava se concentrar totalmente na conversa com a mãe, na medida do possível. Toda vez que olhava para Duan, ela ficava excitada. Com ele, havia ganhado uma ousadia que era novidade para ela. Dar uns amassos em um sujeito em um quarto vazio durante a recepção de casamento da melhor amiga certamente fora um exagero. Kim se obrigou a voltar a atenção para a mãe. Quando telefonara, alguns dias atrás, ela havia sido muito reticente sobre o motivo que a impediria de comparecer ao casamento. Depois de convencê-la de que estava bem, Wenou na Canon Lolif Regnus Ginter assegurara à filha de que iria revelar tudo mais tarde. Na última vez que a mãe dela se comportara de tal forma, havia um homem envolvido na história. Kim não invejava o fato de a mãe conhecer alguém para ser feliz. Aos 55 anos, Winona ainda era atraente, embora Kim tivesse levado muito tempo para convencê-la a acreditar nisso. Seu pai abusivo persuadira a esposa de que, se ela o largasse, nenhum outro homem iria querê-la, e onde ela estaria se não houvesse um homem para cuidar dela. Infelizmente, Winona permaneceu com o marido, aceitando seus abusos, tanto física como mentalmente. Kim nunca se esquecera de seu último ano do ensino médio, o modo como sua mãe chegara ao pronto-socorro depois de um dos espancamentos, e foi então que Winona se convencera de que aquela seria a última surra que alguém lhe daria. Ela dissera a Kim, em meio às lágrimas, que não queria que a filha presumisse que uma mulher deveria tolerar o abuso físico. Ao passo que Kim estava grata por sua mãe finalmente ter reunido forças para abandonar o pai dela, a única outra coisa da qual Winona precisava se livrar era da noção de que uma mulher necessitava de um homem para sobreviver. Essa crença era a razão pela qual Kim acabara tendo 3 padrastos depois. Embora nenhum fosse abusivo como seu pai, os 4 careciam de substância, e nenhum dos casamentos chegou a durar mais de 1 ano ou 2. Quando Winona não disse nada, Kim incitou. Então, por que você não pôde ir ao casamento, mãe? Eu conheci alguém, respondeu ela. Kim notou a emoção na voz da mãe e imaginou o sorriso tonto que devia estar em seu rosto. Ai, cara, pensou ela enquanto se recostava no assento. O movimento a deixou mais perto de Duan, que automaticamente passou o braço em torno de seu ombro. O calor a varreu, como se Duan tivesse pressionado algum botão. E quem você conheceu? Kim se ouviu questionando a mãe. O nome dele é Eduardo Vilarosas e ele é muito bom. Todos eles são bons no início, pensou Kim, lembrando-se dos outros homens com quem a mãe tinha se casado. Primeiro foi Boris Lolif, que Winona conhecera durante seu trabalho voluntário fazendo cultos religiosos na cadeia.
Pelo menos ele não era prisioneiro, mas um dos guardas. Parecia bom suficiente, até a mãe de Kim descobrir um ano depois do casamento que Boris tinha preferência por homens. Aí houve Albert Higgins, um funcionário da manutenção do condomínio para onde Winona se mudara depois de seu divórcio de Boris. Havia algo sobre Albert no qual Kim não confiava, e suas suspeitas foram confirmadas quando ele foi preso por participação em um roubo de carro. E por último, mas não menos importante, houve Philip Ginter, o único que tentara se aproximar de Kim. Durante todos os casamentos de sua mãe, Kim tinha ficado afastada, na faculdade, e só aparecia quando retornava para casa durante as férias ou feriados. Assim que conheceu Philip, ela soube que ele seria encrenca, e quando ele tentou encurralá-la na lavanderia, ela lhe deu o chute certeiro na virilha que aprendera na televisão. Quando a mãe desceu correndo depois de ouvir o homem urrando de dor, ele teve a audácia de dizer que tinha sido Kim quem o havia abordado. Claro que Winona não acreditou e o mandou arrumar as malas e ir embora. Então, depois de 4 casamentos fracassados, Kim esperava que enfim a mãe encontrasse alguém para fazê-la feliz. Mas com o histórico da Winona, ela não estava muito certa se isso aconteceria. Conte-me tudo sobre o bom Edward, disse Kim, tentando manter o sarcasmo longe da voz. Edward e eu nos conhecemos no supermercado e as coisas entre a gente começaram a ficar sérias bem depressa. Kim revirou os olhos. Aposto que sim. Você vai gostar dele. Duvido. Você disse a mesma coisa sobre os outros. Quando eu poderei conhecê-lo? Quando você vier para o casamento, dentro de 3 semanas. O quê? Kim quase pulou do banco. Você está bem, Kim? Perguntou Duan, inclinando-se para ela com preocupação. O hálito quente contra seu rosto lhe causou formigamentos. Ela balançou a cabeça rapidamente e sussurrou. Sim, estou bem. Kim, com quem você está? Com seu noivo. Kim revirou os olhos e balançou a cabeça. Fazia quase 2 meses desde que havia contado tal mentira, e agora todo mundo ainda estava na expectativa de conhecer seu noivo. Kim? Em vez de abordar a questão de seu noivo de mentirinha, ela disse: Mãe, não pode se casar em 3 semanas, o que você sabe sobre esse cara? Conheço-o o suficiente para acreditar que Edward é um bom homem. Ele é divorciado como eu e nós nos divertimos juntos. Ele me pediu em casamento e aceitei. Fique feliz por mim. Estou feliz por você. Você não sabe o quanto eu e tia Gert ficamos contentes quando você contou sobre seu noivo. Durante muito tempo eu me culpei por sua aversão ao casamento, pois fiquei com seu pai mesmo quando ele era tão abusivo comigo. Eu sei que foi isso que fez você rejeitar casamentos. Eu deveria tê-lo largado antes. Sim, você deveria tê-lo largado antes, pensava Kim. Mas não por minha causa, e sim para seu próprio bem. Embora fosse a primeira a admitir que nunca quisera se casar por causa do abuso que testemunhara por parte do pai,
Kim não queria que Winona se sentisse culpada por isso. Kim bufou de maneira frustrada. Mãe, por favor, prometa que não vai fazer nada até eu chegar aí. E quando você planeja vir? A família quer que eu faça mais uma festa de casamento, mas Edward e eu estamos nos coçando com a ideia de apenas voar para Las Vegas. Não, mãe, não, por favor, nada de Las Vegas de novo. Você não aprendeu nada. Kimani Cannon, eu não vou permitir que você use esse tom comigo. Não telefonei para obter sua permissão para me casar com Edward. Estou apenas informando sobre o casamento. Mas se você realmente quer conhecê-lo, então sugiro que tire um tempo para fazê-lo. Acho que vou fazer isso, mãe. Ótimo. E não se atreva a vir sem trazer o rapazinho com você, disse Winona com uma voz severa. Mal posso esperar para conhecê-lo e, como eu disse, o fato de você estar apaixonada tirou do meu coração um peso que tenho carregado há muito tempo. Mãe, eu... Não, querida, por favor, deixe-me terminar. Eu sei que você não entende porque continuo pulando de homem em homem. Talvez eu esteja tentando encontrar algo que perdi durante todos esses anos que passei com seu pai, permitindo que ele me agredisse. Eu estou bem agora. Eu gosto de Edward. Ele vai ser bom para mim. Mas saber que você superou o abuso que presenciou em nossa casa tem sido meu maior desejo. Fiquei rezando para um homem bom entrar na sua vida, e agora ele entrou. Mal posso esperar para conhecê-lo, então não se atreva a pensar em voltar para Shreveport sem ele. Tchau, querida. Winona desligou e Kim percebeu que não havia chegado a lhe contar a boa notícia sobre a faculdade de medicina. Ela suspirou profundamente, sabendo que tinha se metido em uma situação complicada ao mentir sobre o tal noivo. Sherry bem que avisara que em algum momento ela iria ser desmascarada. Está tudo bem, Kim? Kim olhou para Duane. Por um momento havia se esquecido de que estava no táxi com ele enquanto cruzavam pelas ruas de Chicago rumo ao aeroporto. Ela suspirou fundo e, quando ele abriu os braços, aninhou-se mais perto dele. Sua mãe está bem. Quis saber ele, a preocupação na voz. Kim mordiu o lábio e respondeu. Se você chama o planejamento do quinto casamento de bem, então, sim, ela está muito bem. Obrigado por acompanhar até aqui. Se inscreva no canal. Até a próxima história.